Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba, aqui trocando essas ideias com você, cada semana trazendo aí um episódio novo, trazendo novidades, mais assuntos, mas hoje, gente, vocês ficam bravos comigo, porque todo episódio eu falo, hoje o episódio tá top demais, hoje o episódio é diferente, hoje o episódio é especial, eu falo isso sempre, mas cara, é verdade. Mas hoje, eu vou ser sincero, hoje é realmente muito diferente porque o assunto de hoje, ele interfere em todos os tipos de transporte. Então não é um episódio sobre mobilidade urbana, não é um episódio sobre ferrovia, rodovia, é um episódio que vai tratar de tudo isso, de impacto sobre isso. E também tem um carinho especial porque a gênese do que a gente vai conversar aqui hoje é a Lei da Liberdade Econômica, que para mim é o melhor projeto de longe já feito na história do Brasil, né? E assim, muita gente, quando eu era entusiasta da Lei da Liberdade, eu ainda sou entusiasta da Lei da Liberdade Econômica, muita gente questionava assim, Adriano, é uma lei muito genérica, né? É uma lei muito aberta e tal, mas é o certo, lei é isso, e ela tinha o seguinte problema: precisava de mais implementações, precisava implementar nos estados, precisava implementar na prefeitura, né, em todas as esferas do governo, e aí realmente fica a depender da boa vontade dos políticos de cada região para que ela conseguisse fazer os seus primeiros efeitos. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar aqui hoje. Eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Farias, que é presidente do Instituto Liberal de São Paulo, e que fez o projeto para fazer a Lei da Liberdade Econômica acontecer no Brasil todo, que é o projeto chamado Liberdade para Trabalhar. Marcelão, bem-vindo, cara. Muito honrado ter você aqui no meu episódio. Obrigado, Adriano, pelo convite, pela conversa que nós teremos. É só salientar que é sem S, Faria. Não sou primo do PC Farias. É verdade. O pessoal confunde, às vezes acha que eu sou primo do PC Farias, não sou. Felizmente não tem esse problema familiar na minha ficha. Não, tranquilo, beleza. Marcelo, eu te conheço do começo do movimento liberal. Lá você, como presidente, fundou o Instituto Liberal de São Paulo, que tem uma série de projetos, e esse com certeza é o mais recente, mas o mais relevante dentro, que a gente vai conversar um pouco aqui agora. Mas queria que você começasse falando um pouco aí da sua trajetória, nessa sua busca em defender as ideias da liberdade, até chegar no projeto Liberdade para Trabalhar. Perfeito, Adriano. O ILISP, ou Instituto Liberal de São Paulo, começou em 2014, então junho de 2014, informalmente. O CNPJ mesmo foi no mesmo ano, em dezembro. E nós começamos com aquela ideia de divulgação das ideias, vamos avançar as ideias liberais, falar mais sobre o tema, naquela ebulição que veio depois das manifestações de 2013 e tudo mais, que acabou acumulando com o impeachment da Dilma. E por alguns anos nós ficamos nessa toada de divulgação de ideias, de fazer eventos eventualmente, divulgar artigos, notícias, muito trabalho que o Mises faz até hoje. Depois o Mises evoluiu com a editora, mas a gente começou com esse trabalho e na pandemia, nós começamos com essa ideia de trabalhar via projetos. Então nós fizemos um projeto inicialmente justamente com a questão da pandemia. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo, nós entramos com ações judiciais, algumas ações judiciais. Uma delas foi contra o próprio Estado de São Paulo, questão de fechar os bares às 10 da noite. E o nosso questionamento ao Estado de São Paulo foi: por que 10 da noite? Por que o restaurante... o vírus dorme às 10 da noite. Isso, às 10h01, às 10h01, o vírus tinha uma sniper. Se você estivesse na rua às 10h01, ele pum, infectava na hora. Então, nós entramos com ação judicial contra isso, questionando essa decisão arbitrária do Estado. O Estado, durante o processo judicial, ele admitiu que não tinha estudo científico para determinar isso, mas o juiz pediu para que nós mostrássemos um estudo científico dizendo: mas vocês estão tirando isso que não afeta, então me mostra estudo científico. Nós achamos um estudo, uma pesquisa do Reino Unido, mostrando que na prática era pior limitar o restaurante às 10, porque quem estava ali não ia sair do restaurante e ir para casa sozinho. Não, ele reunia mais gente em casa. O efeito era pior.
colocamos isso no processo e o juiz indeferiu do mesmo jeito. E no fim o processo acabou sendo fechado. Teve uma questão de discussão de forma, se a gente podia entrar com o processo ou não. Discussão no judiciário é muito de forma, às vezes, né? Você pode entrar ou não. Procuradoria do Estado foi a favor de que nós entrássemos com o projeto, mesmo discordando do mérito, mas no fim não caminhou, mas foi interessante. Foi a primeira vez, eu acho, que o governo do Estado admitiu que ele não tinha base científica para fazer aquilo. Isso dá um impacto de documentação, de registro muito grande. Sim, a gente registrou lá no nosso site, que nós entramos com a ação, o juiz indeferiu, mas que o governo do Estado, na ação, admitiu que não tinha base científica para isso, e entramos com ações judiciais contra alguns municípios pela questão de fechamento das escolas. Mesmo motivo. O que te leva? Porque as escolas no Brasil ficaram fechadas quase um ano. Dependendo da cidade, mais de um ano. E hoje já tem estudo falando que foi uma catástrofe. Exatamente, e a gente questionou isso naquele período. Também não tivemos sucesso juridicamente, mas tivemos sucesso em algumas cidades reabrirem as escolas depois que nós entramos com o processo, porque o Ministério Público se manifestou favorável. Então isso foi interessante. E daí, dessa ideia de advocacy judicial, de forma assim, veio essa ideia de fazer uma advocacy de prática, fora da justiça. A gente não atua com ações judiciais nesse processo ainda, mas chegaremos lá, de avançar a lei de liberdade econômica. Então, explicando para o público, em 2019 nós tivemos a lei de liberdade econômica aprovada pelo Congresso, que entre várias coisas que tem ali, tem uma declaração dos direitos, a liberdade econômica, mas o que mais interessa para nós, no ponto prático, é a dispensa de alvarás. Então a lei de liberdade econômica, ela define que as atividades de baixo risco serão dispensadas de alvará, e isso é benéfico principalmente para o empreendedor, para o micro e pequeno empresário, seja ele porque ele vai abrir uma empresa e aí ele não vai precisar mais desse alvará, seja ele já tem uma empresa e não vai ter mais essa exigência contínua de renovar o alvará. Só que a lei foi aprovada no nível federal e até para respeitar o Pacto Federativo, ela não foi impositiva para os estados e municípios. Então, existe a lei federal, legalmente falando, ela deveria valer já em todos os estados e municípios, mas na prática, o estado e município só avançam em respeito à lei quando eles também aprovam. Então o Estado precisa aprovar a lei porque ele tem a dispensa de alvará da vigilância sanitária, dos bombeiros, que geralmente é estadual, salvo algumas exceções, e do meio ambiente. E o município também precisa aprovar porque tem os mesmos órgãos, também tem vigilância, também tem meio ambiente, também tem trânsito, porque às vezes a lei afeta o código de obras do município, que às vezes é o trânsito ou é o planejamento que controlam, e a própria prefeitura, que é, no fim, quem emite o alvará. Então o nosso trabalho é fazer a lei avançar, aprovando nos estados e municípios brasileiros. Porque é engraçado, né? Quando é para beneficiar os cofres públicos municipais, estaduais, já vale automático uma lei federal, né? Agora, para cumprir a obrigação, lembro tanto de gente. Eu tinha um primo que ele queria montar um negócio no interior e ele falou assim: Adriano, os caras não estão respeitando a lei da liberdade econômica, eu não busco o Ministério Público, eu orientava e tal, mas não adianta e tal, o prefeito aqui foge e quer enrolar a gente, cobrar alvará, cobrar um monte de coisa aqui, que no final das contas é o grande problema para o empresário, né? Você gera esse tanto de burocracia e no final do dia não agrega nada para a sociedade, porque o trânsito está caótico, né? Você falou um pouco da mobilidade urbana, é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? De como o uso do solo influencia a mobilidade urbana. Se o uso do solo tivesse sido tão bem planejado, não era para ter engarrafamento. Não era para estar o caos do trânsito da cidade, era para o transporte urbano ser sensacional. Então, a cidade é caótica e os cofres públicos são muito bem abastecidos, né, com taxas, um monte de alvará, mas o maior problema é a burocracia, né, Marcelo? Assim, uma pergunta assim, que eu queria fazer para você, que eu estou fazendo esse levantamento. O que você acha que é pior? É a taxa ou dispêndio monetário ou o tempo que o cara fica à mercê do burocrata esperando? Qual que você acha que é mais impactoso para a pessoa? O tempo, né, cara? Não só o tempo, às vezes o tempo de abrir, mas às vezes também a necessidade de renovar, porque isso gera preocupação, principalmente pensando no mais pobre. A lei, ela beneficia o mais pobre, porque o cara que é classe média, abre uma empresa, ele tem condição, às vezes, de esperar ali um mês para sair alvará. Mas o mais pobre, às vezes, não tem. Às vezes, porque quando você fala dispensa de atividades de baixo risco, são negócios, é o cabeleireiro, é a manicure, é a pessoa que fabrica bijuteria, é o vendedor de sapato, é a pessoa que faz costura.
Então esse é o pequeno empresário que mais beneficia a lei. Tanto que nós fizemos 2 estudos que mostraram que tem um aumento de 40% em média nas cidades que aprovaram a lei na geração de empregos, nas admissões de empregos formais, CLT, e o de 89% em média na abertura de empresas. Por quê? Se o microempresário, essa pessoa mais pobre, não tem essa burocracia, é um incentivo a mais, às vezes até para ela se formalizar. Às vezes ela já trabalha, mas não se formalizava porque ela tem medo de ter que pagar R$2.000 de alvará, né? O famoso pagar por fora para o fiscal, porque ela não tem alvará, o fiscal vai lá autuar ela. Porque o imóvel não tem. Ou porque o imóvel não tem a autorização dos bombeiros, sendo que é um imóvel pequeno, que não tem nada demais. Então, a lei beneficia sobretudo o mais pobre. No fim, o que a gente está fazendo é avançando a liberdade econômica para o mais pobre poder empreender no Brasil. Porque assim, é uma resistência que eu vejo muito. O pessoal fala assim, vocês querem desburocratizar, vocês querem que não precise mais de alvará, vai cair um monte de prédio e tal. Não, eu acho que a lei da liberdade econômica, ela faz justamente criar esses critérios de baixo, médio risco. E eu vejo assim, até para o fiscal fica melhor de fiscalizar. Até a prefeitura não vai gastar energia onde não precisa ir. Ela vai focar em por exemplo, barragem de Brumadinho. Exato. Era para ela estar lá fiscalizando e não, tá fiscalizando pipoqueiro. Tá fiscalizando costureiro, sim, né? Mas a lei de liberdade econômica ela não chega na questão de dispensa de taxa, por exemplo. Mas tem municípios que enxergaram isso. Porto Alegre enxergou isso. Olha, por que eu tenho que ficar fiscalizando a taxa de R$50 do empresário pequeno e eu boto um monte de fiscais e toda a minha parte administrativa e jurídica para fiscalizar se o cara pagou a taxa ou não? Por que não isentar essa taxa, botar esse fiscal para fiscalizar a empresa média e grande e essa galera aqui eu deixo empreender, eventualmente esse pessoal vai crescer, eu vou arrecadar mais com mais imposto. Então Porto Alegre avançou. Avançou no sentido de dispensar a taxa. Que é o que acontece? Tem município que dispensa a taxa de alvará, que de fato não faz sentido. A partir do momento que você dispensa o alvará, não tem fato gerador. Se não tem fato gerador, se não precisa de alvará, como que você vai cobrar taxa alvará? Mas a maioria faz o quê? Ou ela já tem essa taxa de fiscalização ou ela cria. Então ela acaba com a taxa de alvará, mas cria a taxa de fiscalização, que você tem que pagar uma vez por ano. São Paulo, por exemplo, é assim. Mas ainda assim, é melhor você ter atividade empreendedora rápida, com menos burocracia, e pagar uma taxa desde que pequena, do que ficar esperando alvará, do que ter o fiscal decidindo se você pode ter um alvará ou não. Então, isso, no fim, o tempo ainda é pior para o empresário do que pagar a taxa. Agora, claro, o nosso projeto no futuro vai avançar em questão de analisar a taxa também de fiscalização, porque nós já descobrimos, por exemplo, tem município em Rondônia, de Paraná, que tem empresa que chega a pagar R$900 mil por ano com essa taxa. Caraca! Porque a prefeitura colocou um critério de acordo com o metro quadrado que a empresa ocupa. E se é uma empresa grande, ela vai ocupar muito espaço, logo vai pagar uma taxa gigantesca. Não, aí aquelas empresas que é grande, aí fala assim, aí obriga o cara a ter um monte de estacionamento, aí vai aumentando o custo, né? E aí o que acontece... As obrigações que a prefeitura exige do cara faz aumentar o custo dele. E aí o que acontece, nós conversamos com uma vereadora de lá, o que acontece é que teve empresa que ia se instalar lá e resolveu se instalar na cidade do lado. Aí gera emprego em outro lugar. Em outro lugar. Por quê? Porque eu não vou pagar R$900 mil de taxa, não precisa. Marcelo, em menos de 5 minutos você já me falou do sul, do norte e do sudoeste do Brasil. Você falou de Porto Alegre, você falou de São Paulo, você falou de Rondonópolis. Como é que está a atuação de vocês porque vocês, até para você explicar para a gente, vocês têm, e me corrija se eu estiver falando errado, né? A percepção que eu tenho é que vocês têm essa atuação ativa de ir lá propor, né, de ajudar a implementar, mas vocês vocês monitoram aonde que às vezes tem lugar que já comprou a ideia e está fazendo. Seriam essas duas principais frentes ou não? Explica melhor. Isso. A gente começou primeiro mapeando. Então, nós fizemos um mapeamento manual, uma a uma, pesquisando na internet, quais municípios tinham aprovado, e estados também, a lei de liberdade econômica e quais não tinham. Nós começamos com 3.300 de cara, que eram todos municípios acima de 10 mil habitantes, e agora nós temos 4.320, todos municípios acima de 5 mil, e a expectativa do projeto esse ano é chegar a todos os municípios brasileiros, 5.570. Do mapeamento. Do mapeamento. Todos nós saberemos se eles têm a lei ou não, qual é a lei que eles tiveram, que a pessoa que pode entrar, todos esses dados estão abertos no site do projeto, que é liberdadeparatrabalhar.com.br.
Então lá tá tudo. Lá você consegue saber a cidade que aprovou por estado, o link da lei ou do decreto, que isso pode ser feito via decreto também. Se a cidade tem um projeto de lei que está avançando, também está lá. E nós temos alguns dados agregados sobre esse levantamento. Então essa foi a primeira fase. A segunda, que começou depois que nós fizemos o lançamento público do projeto, que vai completar 1 ano agora, final de junho, nós lançamos no Senado Federal o ano passado, é fazer esse trabalho ativo, como você bem falou, que é entrar em contato com o Estado, entrar em contato com o município, para fazer quase uma consultoria, primeiro para explicar a importância da lei e depois para que essa lei seja aprovada, seja via um projeto de lei mesmo ou via decreto direto da prefeitura, do governador, que também é possível. Então nós fazemos as duas coisas. Inclusive, estou aqui com um podcast com você em Goiânia, né? Estive agora há pouco. Porque você veio para Goiânia. Vim para Goiânia por causa desse projeto. Acabei de sair de uma agenda com o presidente da Assembleia aqui de Goiás, o Bruno Peixoto, e ele está totalmente aberto à ideia e vai apresentar o projeto de lei aqui para avançar a Lei de Liberdade Econômica em Goiás, que é o único estado do Sul, Sudeste e Centro-Oeste que ainda não tem a lei. Eita lasca. O outro estado que tem a lei só no papel é São Paulo. Tem a lei, mas a parte mais importante foi vetada e agora parece que vai regular a lei. O mês que vem, em julho, deve regular a lei. O Paraná também está bem atrás, tem a lei, mas são 254 atividades pensadas, é o estado com menos atividades pensadas no Brasil, mas também estamos conversando com o Paraná, tive uma agenda com o governador Ratinho Júnior semana passada, então deve avançar no Paraná também. Então os estados estão avançando. Piauí acabou de aprovar, tem 1 mês, dispensou 745 atividades, virou o segundo estado com mais atividades pensadas do Brasil. Só perde para Rio Grande do Sul, que acabou de atualizar também, que é parceiro nosso. Nós tivemos reunião com eles em janeiro, em março eles atualizaram para 770 atividades pensadas. Virou o estado com mais atividades pensadas do Brasil. Então, Maranhão acabou de aprovar o projeto de lei também, falta a sanção. Então, hoje nós temos 11 estados no Brasil que ainda não tem a lei. Maranhão deixará de estar nessa lista quando for sancionado, e Goiás também não tem a lei, é um desses 11. Então eu vim para Goiás justamente para avançar a lei no nível estadual e para avançar no nível municipal, que a lei foi aprovada e foi vetada pelo prefeito, a parte mais importante. E você acha que é mais fácil, porque assim, deve ter casos que não tem a lei estadual, mas tem municípios já fazendo a lei. Você acha que independe primeiro o seu estado e depois os municípios fazerem? O que você está sentindo dessa logística dos entes federados? Tanto faz, tem município que implementou e foi muito bem, e o estado implementou e o município está indo... Como é que está? Na prática, os dois têm que implantar, porque se o estado não implanta, não tem a dispensa de bombeiro, vigilância sanitária e meio ambiente estadual. Então, ainda que o município tenha, vai travar nos bombeiros, ou na vigilância sanitária estadual, ou no meio ambiente estadual. Sim. E ainda que o estado implante, se o município não tem, vai travar o alvará também. Então, o ideal é que os dois implantem. Mas o que acontece o ideal é que o estado faça antes e que depois fica mais fácil, porque o município pode simplesmente regular a lei dizendo que está de acordo com a estadual. Ele copia e cola a estadual, implanta no município. Aí o município pode encarar via decreto. Isso. Na verdade, boa parte do país faz via decreto, inclusive no governo estadual. Minas Gerais, por exemplo, que é um exemplo positivo do projeto, parceira também do projeto, tudo foi via decreto, inclusive o estadual. Vamos fazer um corte aqui nesse momento, né? Vou pedir depois para a equipe, para a gente fazer aqueles cortes de Instagram, né? A gente falando assim, pô, não é possível, né, Ronaldo Caiado, que você vai deixar Goiás ficar atrás desse tanto de gente, né, governador? Vai, Ronaldo Caiado aí tá falando de um monte de coisa, modernização e tal. Precisa modernizar isso daí, né, Ronaldo Caiado? Um forte abraço aí para você, governador Ronaldo Caiado, pro Bruno Peixoto, né? Se esse corte chegar até vocês, a cobrança aqui tá grande, porque nós precisamos melhorar a empregabilidade, e isso faz toda a diferença, né? Então, assim, e não só a empregabilidade, então, aí isso bate muito aqui no nosso tema sobre transporte, né? Você melhora a questão de uso do solo, você melhora a questão de atividades, e isso faz com que a cidade reviva, né? Que a cidade tenha mais atividades econômicas e não fica aqueles buracos econômicos dentro da cidade e tal, né? E aí vai ficando difícil tirar o alvará e as pessoas vão morando cada vez mais longe, principalmente porque tem dificuldade de tirar o alvará. Então, para onde o pobre vai para a favela, porque ele é expulso da cidade, né, Marcelo? Sim. E não só para o transporte municipal, mas para o estadual também. Então, tem decisão, inclusive, recente do TRF4 lá do Sul, que o buzzer tinha sido proibido de funcionar no Paraná,
e foi legalizado, foi liberado faz uma semana, salvo engano, graças à Lei de Liberdade Econômica, porque a lei define que você não pode restringir a atividade econômica desde que ela esteja dentro dos parâmetros legais. O Buzzer não tem problema nenhum. Ele opera em diversos estados, não só Buzzer, agora tem vários outros, né? Eu falo Buzzer porque a decisão era específica sobre o Buzzer. Sim, até nós tivemos alguns episódios. Nós tivemos 2 episódios com o Buzzer para você acompanhar aí, e tivemos 2 episódios, e mais recente tivemos uma entrevista com o presidente da Flixbus, e ele muito animado. Eu falei assim, mas que animação toda é essa, rapaz, né? E tal. Não, eu tô animado. Eu falei assim, cara, o processo lá na NTT tá enrolado no site. Não, eu tô animado porque muitos elementos estão crescendo, estão ganhando força, e a Lei da Liberdade Econômica tá por trás disso tudo. Sim. Tanto que teve também uma decisão do STF recente em 2 ADIs, 2 ações para discutir a constitucionalidade da questão da concessão de transporte intermunicipal, porque hoje tem estado no Brasil que é 70% de monopólio de uma empresa. Sim. É um grupo econômico, tem várias marcas, mas é a mesma empresa. É a mesma empresa. E aí tem um modelo de concessão, de autorização, na verdade, né? Não de concessão. Concessão é a concessão estatal e tudo mais, precisa do Estado conceder, mas tem autorização. O Estado diz, ok, você pode operar. É um modelo mais livre e teve 2 ações para tentar declarar isso constitucional no STF e o STF foi contra as 2. Então, na prática, o STF legalizou o modelo de autorização de transporte rodoviário, que é benéfico para a Flixbus, é benéfico para o Buzzer, é benéfico para uma série de empresas que só precisam ter autorização de levar o passageiro de um lado para o outro. Marcelo, é benéfico para a população, porque nós Exato. temos apenas 2.000 municípios, de todos os municípios brasileiros, só 2.000 municípios são atendidos por rede de transporte, do TRIP, né, o transporte rodoviário interestadual e de passageiro, 2I, né, interestadual e internacional, e eu me complico qual que foi em primeiro, né? Mas, cara, é muito interessante esse projeto, assim, eu vejo assim, que de longe, porque assim, o movimento liberal no Brasil, ele cresceu muito, como você bem disse, depois das manifestações, teve um boom, um crescimento, vários institutos surgiram, muita gente defendendo as ideias da liberdade, mas eu vejo assim, projetos, institutos envolvidos em projetos que trazem uma ação tão efetiva como essa, não tem, é difícil ter no Brasil, assim, não estou criticando os outros institutos, tá, meus colegas aí, meus amigos da Rede Liberdade e tal, né, mas assim, de uma ação tão assim para as pessoas. Não é à toa que vocês recentemente ganharam um prêmio internacional, né, Marcelo? Conta aí sobre esse tema, Sim, prêmio pra gente. Nós ganhamos o prêmio do Latin America Liberty Award, da Atlas Network, melhor projeto liberal da América Latina, justamente nesse projeto chamado Liberdade para Trabalhar, para avançar a lei de liberdade econômica nos estados e municípios, e nós somos semifinalistas do Prêmio Mundial. Então, eles ainda fazem uma análise, né? Tem mais algumas outras organizações que eles vão analisar também, e se nós avançarmos nesse processo, nós viramos finalistas, são 6 organizações do mundo todo que eles selecionam para ganhar um prêmio mundial em Nova York. Então, se nós passarmos... Vai sair ainda o resultado. essa seleção sai em novembro. Em setembro. Em setembro sai o anúncio dos 6 selecionados finalistas e em novembro é o prêmio em Nova York. Caraca. Então nós estamos trabalhando, independente de prêmio, nós trabalhamos para avançar esse projeto, né? Inclusive São Paulo, como eu disse, deve regular no mês que vem. Nós temos atuado há meses com São Paulo, falamos com a Secretaria de Desenvolvimento, com Jorge Lima, com a secretária Juliana, com o Rafael, que é o procurador de Estado que atua lá, para avançar. Tem avançado, parece que realmente será regulado lá. E aí já são mais 44 milhões de pessoas beneficiadas. Né? E Jorge Lima, que foi o precursor do projeto de redução do custo Brasil, né? Com Exato. certeza ele vai não medir esforço aí para a coisa andar, né? Mas o prêmio é bom, não pelo prêmio em si, mas pelo reconhecimento, porque assim, cara, brasileiro é uma porcaria, né? Se não tem, santo de casa não faz milagre. Se o gringo não falar que é bom, né? Eu acho que o prêmio ajuda até mais nessa questão do impacto, né? Eu sei que tem um prêmio em dinheiro, eu sei que tem um monte de coisa, tem troféu, bater foto e tal, mas o reconhecimento internacional dá uma como é que eu posso dizer, um reconhecimento propriamente isso, tipo assim, é bom porque é do gringo, os gringos que falaram que é bom, não é porque é bom porque tá aqui, né? Então assim, eu tô torcendo muito para vocês, não só serem finalistas, mas como ganhar esse prêmio, porque a gente vê que é realmente um projeto bem atual mesmo, de atuação efetivamente.
E nesse mapeamento, assim, você consegue passar para a gente aqui alguns dados, tipo assim, quantas prefeituras, estados foi resultado de ação de vocês, desse percentual que você passou para a gente? Quanto que foi, assim, resultado efetivo do projeto, da atuação de vocês? Desde que nós lançamos o projeto, em 29 de junho do ano passado, de lá para cá tiveram 135 municípios que aprovaram a lei. Desses 135, 68 foram com atuação do projeto. E quando eu digo projeto, é a atuação direta nossa e os parceiros, né? Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que nós também contamos como resultado, que são parceiros, a gente leva eles em eventos, levei o pessoal de Minas Gerais para o Fora da Liberdade, levei o Podcast São Paulo, né? Levei a Lauren lá da Junta Comercial do Rio Grande do Sul, que toca esse projeto lá também, para falar no Fora da Liberdade, que apesar de estar em Porto Alegre, nunca tinha ido lá. Então a gente leva os parceiros sempre que possível. Então foram 68 cidades, mais o próprio Rio Grande do Sul. Que o Rio Grande do Sul tinha 24 atividades pensadas, era um dos piores e foi para 770. Mas o Rio Grande do Sul foi todo um processo, inclusive antes de nós falarmos com eles, porque eles tiveram que alterar a lei, chamada Lei Kiss, que se você lembra bem, teve o problema da Boate Kiss, e se tornou praticamente impossível obter um alvará de bombeiros no Rio Grande do Sul por causa daquilo. Se ficou tão burocrático por causa daquele caso, que na prática todo mundo estava ilegal. Então tiveram que alterar a lei para deixar mais fácil obter um alvará dos bombeiros, e aí sim eles conseguiram avançar com a lei de liberdade econômica. Então, dependendo da cidade, principalmente, você tem que alterar outra lei antes. Normalmente o código de posturas ou o código de obras. Porque tem município, por exemplo, que você não pode ter 2 CNPJs no mesmo endereço. Por quê? Não pode ter coworking no município. Não pode ter, se aqui a gente está no estúdio prédio, e também tem uma empresa de marketing no mesmo lugar, não pode, é proibido. Eu fico pensando no consultório médico, porque tem consultório médico, cada médico tem o seu CNPJ ali, que ele atende e tal, então um consultório de vários médicos não pode, tem que ser... Não pode. Então tem outras coisas que você vai descobrindo na prática. Então, por exemplo, quando você vai abrir uma empresa, a primeira fase é a análise de viabilidade. Só que essa análise de viabilidade é só para analisar se a empresa pode atuar naquele setor da cidade de acordo com o plano diretor. Mas tem município que entendia que a análise de viabilidade é analisar se a empresa é viável ou não. Meu Deus. E o cara demorava 30 dias, e eu ouvi isso de Curvelo, que é um município de Minas Gerais, né? O secretário que cuidou de mudar a lei lá, ele falou que os servidores de lá achavam que tinha que analisar se a empresa era viável ou não. E aí o cara negava o alvará porque falava, eu acho que essa empresa não é viável. Eu acho. E aí a empresa não avançava, não abria. Então você vê que às vezes uma palavra muda muita coisa. Nós, inclusive, participamos da audiência pública do DREI o mês passado justamente para falar sobre isso. O DREI é o que cuida, é o Departamento Nacional de Registro de Empresas, é o que cuida das juntas comerciais, essa questão de registro de empresas. Nós falamos sobre essa questão e outras várias para desburocratizar, permitir um avanço mais rápido da abertura ou da mudança da empresa. Então, por exemplo, hoje, para você mudar uma empresa MEI no Brasil para microempresa, você praticamente não consegue. O que a maioria das pessoas fazem é fechar a MEI e abrir um novo CNPJ como microempresa. Surreal. Porque não tem o processo para você mudar de MEI para microempresa. Não tem um botão no site. Não tem um botão no site. Então você tem que fazer todo um processo da junta comercial, sendo que normalmente, dependendo da junta comercial, ela faz esse mesmo processo, ela fecha a MEI e abre uma outra empresa. Aí você perde a conta bancária, perde o registro histórico financeiro da empresa e tem que abrir um novo CNPJ. Então são pequenas coisas, mas que afetam a vida do dia a dia das pessoas. Né? Que é tipo um incentivo pro cara não crescer, né? Exato, é um incentivo pro cara não crescer. É um incentivo pro cara não crescer, é um incentivo pro cara não sair da formalidade, como você falou, né? Ele continuar informal. Então isso tudo são muitos problemas que a gente tem e que a gente não imagina. Por exemplo, você falou da Boate Kiss, né? A Boate Kiss, que era para ser o exemplo da necessidade de uma lei da liberdade econômica, o brasileiro tem aquela ideia de se deu errado tem que proibir, né? E não, você tinha que ser mais rigoroso com quem tem mais risco e liberar quem não tem risco. Para justamente, o problema da Boate Kiss, claro, teve uma série de problemas, mas foi porque o fiscal, de novo, né? Que nem a barragem Brumadinho, estava fiscalizando o pipoqueiro e não estava ali prestando atenção na Boate Kiss. Exatamente. Então, e tem várias coisas assim pelo Brasil. Então, acho que esse é o primeiro projeto liberal que eu conheço no Brasil que faz esse trabalho micro. A gente sempre fica falando muito do macro, de discutir Congresso, projeto de lei que está no Congresso, a gente faz isso também. Inclusive participei lá de uma agenda no Congresso, mês passado, falar da parte 2 da Lei de Liberdade Econômica, o Código de Defesa do Empreendedor, falar
Estatuto da Simplificação das Obrigações Acessórias, porque no Brasil não basta você pagar imposto. O governo tem que te pentelhar com a porrada de documentos que você tem que preencher todo mês, todo ano. É DANF, é DARF, é não sei o que lá, é GIF. Então, a sopa de letrinha que você tem que preencher para dizer para o governo que você fez sem que você já pagou o imposto. Então, tem esse lado lá no Congresso, mas tem esse trabalho micro. E tem outros trabalhos micros que dá para fazer também. Então, por exemplo, a gente está vendo já tem um projeto nessa área, mas a gente talvez quer somar forças com a lei de antenas. A lei de antenas foi a mesma coisa da lei de liberdade econômica. Então, ela foi alterada no nível federal para permitir o 5G. É isso que eu ia porque falar. O que acontece? O 5G precisa de ter liberação das antenas, porque ela é uma antena menor. Porque até o 4G, qual que a gente tem hoje, é uma antenona grande que pega um raio razoável da cidade. Mas o 5G, para ele ser mais rápido, tem que ser uma anteninha pequena, tipo aquela anteninha de Sky, né, de TV a cabo. Só que hoje o município tem que autorizar cada antena. Então nunca. Imagina, você vai colocar 10 mil antenas na cidade com o município autorizando uma por uma, não vai nunca. Então a lei de antenas basicamente pegou a ideia da lei de liberdade econômica da aprovação tácita. Então se o município não aprova, salvo engano, em 90 dias, a antena, ela está aprovada. E como nenhum município aprova em 90 dias, na prática você pede a antena, espera 3 meses e está aprovado. Só que o município e o estado também tem que alterar suas leis. Então é igual ao nosso projeto. O município e o estado precisam alterar a lei dele para ter essa previsão de aprovação tácita da antena. Então é mais um trabalho que dá para fazer no micro. Então tem uma série de trabalhos aí que dá para fazer no micro. Nosso próximo projeto provavelmente deve ser na área de educação, também nessa ideia de trabalho micro. Talvez seja um projeto até um pouco diferente dessa pegada mais de análise dos livros didáticos. Que da hora. Né, para analisar o viés do livro. Então, se o livro fala mal do capitalismo, fala bem do socialismo, o que ele está falando, se tem referência bibliográfica para o que ele está afirmando ali. Então, talvez esse seja o próximo projeto. Eu falo talvez que depende de financiador, depende de uma organização civil, né? Então depende de um monte de coisa. Mas a gente tem essa pegada de projetos, funcionou bem e a gente deve expandir ela para outras áreas. E aqui falando para a nossa turma dos liberais do Brasil, eu assim, de novo, por que eu acho sensacional esse projeto? Eu acho que os liberais ficaram muito tempo, é importante um presidente da República, é importante Brasília, é importante, mas gente, não dá para ficar discutindo governo federal, eleição municipal tá aí ano que vem, né? O pessoal tinha que acordar, tinha que mexer, porque é no micro que você mexe muita coisa para fazer uma base boa, para você até mesmo pensar em fazer uma boa candidatura para presidente da República, alguma coisa, mas não, né? O pessoal fica achando que, tipo assim, a gente critica tanto o pessoal que não é liberal por acreditar em messias, né, em salvadores da pátria, e ficamos nessa mesma. E hoje a gente precisa realmente de uma ação urgente do movimento liberal, das pessoas envolvidas no liberalismo, para promover ideias no campo municipal. Não só pela eleição, mas é porque o impacto no dia a dia da pessoa. Sim. Inclusive, nós lançaremos um piloto, muito provavelmente dia 3 de julho, com o deputado estadual Léo Siqueira, deputada federal Adriana Ventura, com o ex-deputado estadual Sérgio Vitor, de coordenadores locais desse projeto. Legal. Voluntários. Começaremos com o estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo hoje só tem 46 cidades que aprovaram a lei de liberdade econômica, de 500 que a gente mapeou. É um dos piores do Brasil, nesse sentido. E a ideia é fazer um programa de coordenadores locais para avançar não só a lei de liberdade econômica, mas outras pautas que têm a ver com liberdade para trabalhar. A questão do transporte municipal, a questão das vans, por exemplo, que é a coisa que pega muito nos municípios. Essa questão de estadual também, às vezes você tem que falar no nível do município. Então, uma série de questões de liberdade para trabalhar que afetam o município. E é importante ter alguém lá. Uma coisa é você fazer a reunião videoconferência, a outra é você estar aqui conversando com a pessoa, né? Falando, não, vou avançar, e avança mesmo. Sim, então, tem que ter esse trabalho. Isso será um piloto nosso, espero que funcione bem. E aí, funcionando bem, a gente deve expandir esse projeto para esse piloto para outros estados. Sensacional. E assim, as pessoas não têm noção, porque, por exemplo, a gente fala aqui de regime de concessão, autorização, né? A gente fala, por exemplo, Brasil não tem ferrovia, mas é porque é proibido fazer ferrovia no Brasil. Isso. A gente fala assim, os Estados Unidos tem muita ferrovia. Por quê? Porque lá é liberado. O cara privado lá, ele pode fazer uma short line, a gente já falou aqui nos nossos episódios. Então, assim, por isso que eu falei que esse episódio ia ser tão legal, porque a liberdade econômica
é a solução para todos os modos de transporte que a gente tem no Brasil. Cabotagem, o que falta para a gente não ter cabotagem? Falta liberdade econômica, falta liberar, ter mais facilidade para o cara ter uma licença para operar o barco dele. Tem que ter liberdade para fazer rodovia, ferrovia, hidrovia. Hidrovia está parado também, precisava de ter metrô, mais. Né? Metrô nas cidades. Metrô, por que não, né? Por que não ter um modelo de autorização também? Não, metrô, todos os tipos de modos de transporte. Tipo assim, tudo isso depende. Por que não tem bicicleta? Por que não tem patinete? Pô, patinete sumiu do Brasil porque, né, foi usado uma série de leis para abafar aquela atividade econômica. Podia ter mais liberdade econômica para você até mesmo ver se vai dar certo ou não, né, Marcelo? Exato. Isso, São Paulo mesmo foi isso. O prefeito sufocou atividade patinete, botou uma série de regulações e na prática matou quase todas as empresas, né? Acho que sobrou uma ou duas só, que operam com esse modal. Agora, como você bem falou, falta isso, falta mais liberdade econômica. Porque se tem uma empresa que quer investir 10 bi para montar uma linha de metrô, por que ela não pode? Por que tem o Estado que fazer a obra, que fazer o projeto, fazer tudo e depois lá na frente eventualmente conceder para uma empresa? Por que a empresa não faz tudo do zero? E ela cobra, ela fiscaliza e o Estado fica no máximo dizendo, não, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode. Ele fala as regras, né, do jogo. Ele, fala assim, ele é um juiz, ele pode ser o juiz do jogo, mas ele não tem que ser o jogador. Exato. Né? Então por que o Estado tem que ser o jogador no transporte? Porque se você for pegar, tudo que funciona bem no Brasil é privado, ainda que seja concessão. A telefonia mudou depois, deixou de ser estatal, virou concessão, né? É privada, entre aspas, é privada, é empresa, mas é uma concessão estatal. Transporte melhorou por causa disso, tudo vai melhorando com concessão. São Paulo está avançando com concessão de metrô, a melhor linha de metrô da cidade de São Paulo é concessão, que é a linha amarela. Que não é a que o governo toca. Que não é a que o governo toca, aí avançou para a linha lilás. Então hoje, quando tem greve dos metroviários na cidade de São Paulo, quais são as duas linhas que não param? As duas concessões. Os capitalistas gananciosos, opressores. Os opressores. Então isso serve para outras áreas também de transporte. E aviação, mesma coisa, porque raio tem que ter infraero em tudo. Por que a Infraero tem que decidir onde tem um aeroporto? Por que não pode a iniciativa privada dizer, eu quero fazer um aeroporto na cidade tal, você me autoriza? Beleza, ele toca tudo. Quais são os melhores aeroportos do Brasil hoje? São os que não são da Infraero, né? Exato, engraçado, são os que foram concessões. Coincidente, né? Foi só conceder que ficou... Eu lembro de Florianópolis, Vitória... e até Goiânia. Goiânia era... Tá, o aeroporto não é tão... Porque foi Infraero e depois que eles cederam, né? A Infraero ainda construiu de Goiânia. Por isso que ele não é tão igual, por exemplo, como Vitória, Florianópolis. Pô, Vitória parecia rodoviária. Não sei se você já chegou aí, Vitória. Não, Vitória eu não conheço. Cara, eu fui uma vez pra Vitória em 2012. Era pior que rodoviária. Tipo assim, é pior, tô falando sério, pior que rodoviária. Né? Era uma... Cara, hoje é um dos aeroportos top do Brasil. Vitória é top, Florianópolis tem até prêmio de mais bonito e tal, Fortaleza, um monte aqui de aeroportos. Foi só abrir para o mercado resolve. O Estado dá ali a regra. E isso que está por trás da Lei da Liberdade Econômica. É o Estado dar as regras, não cometer o tal do abuso do poder regulatório, está lá no artigo 4º, e deixa o mercado fazer a parte dele, que é a parte econômica, que é o que ele entende. O Estado só cria ali a regra, ali que não vai virar algazarra, não vai virar balbúrdia, não. É a regra ali e pronto, segue, tá bom, fechou todo mundo, né? É bem por aí. Tem prefeitura que não avança a lei, porque o medo dela é que ela não pode fiscalizar. Aí a gente tem que explicar para a prefeitura, olha, uma coisa é o alvará. Quando você dispensa o alvará, não significa que você não pode fiscalizar a empresa depois. Você pode, normal. A única coisa é que você não vai ter exigência burocrática ali no papel. Mas tem prefeitura que conversou esses dias com Pelotas, né, que acabou de aprovar a Lei de Liberdade Econômica no Rio Grande do Sul, mas a prefeitura está com medo de sancionar e regular a lei porque ela tem medo de que não pode fiscalizar, não tem nada a ver. Né? Ela dispensando o alvará não significa que ela não pode fiscalizar. Você fazer um modelo de autorização de transporte rodoviário não significa que você não pode fiscalizar a Buser. Você pode fiscalizar a Buser, Flexbus, todas as outras, o Imob, todas que tiver você pode fiscalizar. O Estado não perde poder fiscalizatório porque ele deixa de ter um papel no meio. Ele só deixa de ser um intermediário chato que não serve pra porcaria nenhuma no processo. Porque assim, o cara para ser dispensado, vamos pensar por exemplo na prefeitura, o cara ser dispensado, a prefeitura lá cria um sitezinho lá para o cara preencher e ser dispensado. Ali ele declara que ele está atendendo uma série de critérios. A prefeitura vai continuar poder fiscalizar o cara para saber justamente se ele está cumprindo aqueles critérios para ser, por exemplo, de baixo risco. Porque as pessoas falam assim, se liberar o alvará, vai começar a ter prédio caindo, vai começar a ter comércio pegando fogo e tal. Não.
Se ele atender aqueles critérios de baixo risco, não vai ter esse perigo. Agora, se ele extrapolar, ou seja, se ele fraudar, aí o Estado tem que fiscalizar, porque o acordo era naquele tamanho, naquele limite. Se ele extrapolou aquilo, aí ele realmente tem que ser fiscalizado, tem que ser multado, para justamente não virar a tal da barbúdia, né? Aí tem municípios que vão avançando no entendimento de que, olha, eu posso ter mais atividades dispensadas de alvará, porque o padrão do governo federal são 297. Mas nós temos 1.300 quinais, que são os códigos lá de atividade econômica, né? Para definir atividade econômica, quem tem uma empresa sabe lá, você coloca um quinai para definir o que você vai fazer. Mas tem município que já dispensou 1.200, que é o recordista, que é Bagé, no Rio Grande do Sul, hoje. Então, de 1.200? De 1.300, 1.330, dispensou 1.200. Caraca, velho, é muito, hein? E a cidade não pegou fogo, a cidade não acabou. Muito pelo contrário, está normal, funcionando muito bem. Os prédios não estão caindo. Não está tendo terremoto. Né? Boa Vista, que hoje virou a capital com mais atividades pensadas de alvará, dispensou 940. Capital de estado. Também não está pegando fogo, não tem prédio caindo, pessoas não estão se matando na rua por causa disso. Então, funciona, né? Não é uma coisa de outro mundo. Inclusive, esses estados e municípios devem ganhar um prêmio nosso. Nós faremos um evento dia 23 de agosto em São Paulo, um fórum liberal, com o tema Liberdade para Trabalhar. E esses estados e municípios que avançaram mais devem ganhar um prêmio nosso de Prêmio Liberdade para Trabalhar. Inclusive, lá iremos debater outros temas relacionados à liberdade para trabalhar, como regulação de entregadores de aplicativo, que tem tudo a ver com transporte também. O governo federal atual quer fazer essa regulação. Obviamente, nós somos a favor de não mexer nisso, mas é um debate que deve crescer no segundo semestre. Show de bola. Tivemos aqui também episódios sobre Uber, né, sobre aplicativos, são motores de aplicativo. Depois você dá uma olhada lá, acompanhando, você que está acompanhando a gente, tem o episódio, até foi um dos episódios que eu fiquei mais assim abismado, porque eu chamei um coordenador de motoristas, né, de aplicativo, falei assim, vamos ver o que esses caras pensam. O cara era mais liberal que eu, meu. O cara tava mais assim, não tem que regular porcaria nenhuma, a gente precisa de condição para trabalhar. E aí, no final das contas, o que ele precisava? Ele precisava de segurança no trânsito, ele precisava que todo mundo precisa no final do dia, o resto especial não precisa, não, até vai atrapalhar esse negócio na carteira. Então, assim, foi muito da hora, até a gente gravou aqui nesse mesmo estúdio, foi bem bacana. E quem quiser participar desse evento, repete a data pra gente, Marcelo. 23 de agosto, Auditório Rui Barbosa, no Mackenzie. É o maior auditório de lá, tem capacidade para 1.000 pessoas. E pode acessar o site do ILISP, né, ou seguir o ILISP, ILISP, né, que todas as redes sociais você encontra. Nós divulgaremos mais informações lá, mas será evento aberto ao público, então a gente vai divulgar bastante. Então a pessoa já segue vocês lá no ILISP, e aí vocês vão abrir para a pessoa fazer inscrição, vai falar como é que são os palestrantes, quem vai ser premiado, vai ter toda essa divulgação disponível. Exatamente. Para quem é de São Paulo e para quem não é de São Paulo e que quer conhecer esse tema, ver como é que está essa discussão, de repente até para você, não adianta, a gente tem que aproveitar que a gente voltou do pós-pandemia, os eventos presenciais realmente fazem muita diferença, você encontrar pessoas que pensam igual você, de repente levar um case para a tua cidade. Então assim, pessoal, muito importante vocês poderem participar desse evento. Vai ser um evento assim sensacional. Eu estou tentando organizar minha agenda aqui de aula para eu conseguir dar um pulo em São Paulo e participar, porque eu acredito que vai ser bem legal mesmo, vai ser bem importante para o Brasil esse evento. Marcelo, o papo aqui tá sensacional, mas aqui a gente tem que dar uma controlada no tempo, senão o povo mata a gente, né? Uhum. Você falou dos próximos projetos, você falou da questão da educação. Mais projetos, mas que mais que nós temos aí de perspectivas, visão de futuro, também para o Liberdade para Empreender, não só outros novos projetos, mas qual a sua perspectiva de futuro, como é que vocês estão vendo aí? Porque nós temos um governo que ele realmente é muito contra a liberdade econômica, é declarado, aqui não é cogitação, tá, pessoal? Aqui não é partidarianismo. Você vê aí, o governo, né, ele veio para retomar, até o nome dos projetos tá igual, Minha Casa Minha Vida, PAC, tá tudo igual, né, de antigamente. Como é que você vê esse desafio? É um desafio ou, por ser micro trabalho, você acha que dá para continuar avançando, a perspectiva é boa? Como é que está a sua perspectiva de cenário, Marcelo? Nesse projeto de avanço da lei de liberdade econômica, o governo federal muito ajuda se ele não atrapalhar. Então, se não fizer nada, já por enquanto não tem atrapalhado, então não tem afetado quase nada esse projeto. É claro que pode ter
avanços estatistas, né, estatizantes em outras áreas, como o governo já declarou que tem interesse em rever uma parte da reforma trabalhista, que isso afetaria todo mundo. Sim. Questão de trabalho intermitente, o governo odeia essa parte da reforma trabalhista, outras questões lá do negociado acima do legislado, que é um governo muito ligado a sindicatos, ele vai querer enfiar mais sindicato ali no meio do processo. Né? Tem uma discussão no STF de novo sobre imposto sindical, que talvez voltaria com uma nova forma, que seria uma contribuição assistencialista para o sindicato, que seria aprovada em assembleia, aquela assembleia do sindicato que só participa sindicalista, que todo mundo aprova se não apanha. Então, é aquela assembleia que eles querem usar para aprovar. Caraca. Então tem essa discussão, a gente deve inclusive ter um painel sobre isso, debater esses temas lá no evento. Então, reforma trabalhista, regulação de aplicativos e imposto sindical. São 3 temas relacionados à liberdade para trabalhar, que esse governo atual quer avançar no sentido contrário do que o Brasil precisa, né, de menos liberdade. Na questão da lei de liberdade econômica, por enquanto está ok, não avançou em nada nisso. E, obviamente, questão de estatais, de tentar avançar de novo, estatizar uma parte de alguns setores, esse governo também tem avançado nesse sentido, mas ele tem enfrentado algumas resistências, principalmente do Congresso, ele não tem uma maioria muito sólida hoje no Congresso, pode ser que mude. E a prova foi a lei do saneamento, que ele quis fazer uns decretos para regredir a liberdade econômica da implantação de empresas para fazer saneamento, a prefeitura ter liberdade de escolher e tal, e o Congresso conseguiu derrubar esses decretos, né? Foi uma boa sinalização, né, nesse sentido econômico. Derrubou na Câmara, falta o Senado ainda não aprovou, né? Mas é exatamente isso, a lei de saneamento, o governo queria colocar as estatais de novo com privilégio para manter os contratos por mais alguns anos, e o Congresso foi lá e aprovou a revogação desse decreto, falta o Senado aprovar também nesse momento, já foi uma sinalização positiva. Agora tem a discussão, acho que a mais importante das próximas semanas, de reforma tributária, que ninguém sabe qual é o projeto, que ele não existe até hoje, só saiu um relatório do grupo de estudo sobre o tema. Diretriz, né? Diretriz, uma linha de diretriz, né? Tem 4 projetos rodando na pista e ninguém sabe qual sabe qual é o projeto na prática, se falou muita coisa, os governadores são muito contra, inclusive o Caiado deu uma entrevista no Estadão falando que é muito contra, ele não quer viver de esmola no governo federal, como ele bem falou, e é uma coisa que, como liberais, nós tendemos a concordar, que nós defendemos descentralização, e não o governo federal ficar com ainda mais bolo e depois repartir. Para quê? Já faz isso hoje, na verdade, né? Com muita coisa ele toma o dinheiro para Brasília inteira e depois... Eu brinco que governador e prefeito é mendigo de luxo, né? A gente elege um cara para ir pedir dinheiro em Brasília. Então, pelo que se tem aventado na reforma, isso vai piorar. Né? Porque teria um período de transição de 50 anos, mas nesse período teria um fundo constitucional para compensar os estados e municípios. Na prática, ficaria ainda mais refém do governo federal. E como o Friedman bem dizia, nada é mais permanente do que um programa temporário de governo. Então, o temporário de 50 anos esquece, vai ser definitivo. Porque é tempo pra caramba. Tempo pra caramba, 50 anos. É uma forma de dizer que não está mudando nada sem dizer que não está mudando nada. Não, eu estou mudando, mas vai demorar 50 anos. Pô, isso é Congresso, daqui 4 anos ele muda, depois 8 anos muda de novo, e aí daqui a pouco o temporário vira permanente. Fica para sempre. Então, é um tema que creio que a gente deveria até discutir mais, que a reforma tributária vai afetar muita coisa, e são os grandes temas que nós temos esse ano, né? Essas questões trabalhistas, reforma tributária, e acho que para esse ano não deve ter mais grandes surpresas e provavelmente alguma discussão eleitoral, porque o ano que vem tem eleição. E como você bem falou, a gente tem que pensar também no nível das cidades, né? Não só no nível do governo federal, porque, como diria a grande filósofa Dilma Rousseff, as pessoas não vivem na União. As pessoas vivem no município. Que inclusive deveria ganhar um prêmio. Dilma Rousseff deveria ter um instituto com o nome dela, chamado Instituto Liberal Dilma Rousseff. Maior formadora de liberais da história do Brasil. Foi, né, cara? Eu acho assim, tanta gente que por causa da Dilma foi atrás do liberalismo, foi atrás do site do ILISP, do site do Mista, site do formou Milênio, todo mundo, liberal, conservador, libertário. Tudo isso que você tem hoje. A Dilma deve ganhar um prêmio. Foi a Dilma que fez, é verdade. Marcelo, cara... O que você quer dar de recado final, considerações finais aqui no nosso programa? Te agradecer muito você estar aqui, mas eu queria que você fizesse um recado final, uma mensagem final aí para nossa audiência aqui do Transportar é Preciso. Nossa mensagem é todo mundo que estiver
disposto, interessado em contribuir com esse projeto, dar ideias, ajudar o projeto a avançar no seu município, no seu estado, pode entrar em contato conosco. Só acessar o site do projeto, liberdadeparatrabalhar.com.br, lá tem o nosso contato, e fico à disposição para tirar a dúvida de vocês, e eventualmente seguir o Ilícito nas redes sociais, que a gente deve sempre estar anunciando lá agora nossos próximos passos, que a gente tem feito, tem notícias todo dia agora sobre o projeto, e os novos projetos devem vir também pela frente, serão anunciados lá. Só colocar Ilícito em qualquer rede social, a gente só não tem TikTok ainda, agora o resto até a gente tem, até LinkedIn agora a gente tem, então pode seguir a gente lá, coloque ILISP em qualquer rede social que você encontra a gente. Então, pessoal que não tem tempo de te ajudar, mas quer ajudar, quer fazer uma doação, consegue fazer doação também? Consegue só falar com a gente. A gente vai ter uma coisa mais estruturada em breve. Tá, legal, ótimo, ótimo. Tem gente que fala assim, não tenho tempo, mas eu quero ajudar. Então dá dinheiro, velho. Porque aí dinheiro a gente arruma gente para ajudar. Exatamente. Então tem lá, tem um espaço, se você entrar no site do ILISP, ilisp.org, tem um botão lá de doe. Então já tem o botãozinho do cara doar. A pessoa pode entrar lá e doar pelo PagSeguro, pode doar quanto ela quiser. Pô, show de bola, que é uma forma de quem não tem tempo aí, que quer ajudar, quer fazer parte, tá junto, né? Tamo junto, o importante é isso. Marcelo, muito obrigado pela tua vinda aqui, fiquei muito feliz, né, de você ter, né, ao vir em Goiânia, ter achado, foi muito difícil. A gente... Quase não deu certo. Quase não deu certo, cancelamos, descancelamos, correria do cão, rapaz, mas fiquei muito feliz de ter dado certo, foi ótimo, episódio, assim, incrível, e para você que acompanha a gente, quero só agradecer de você ter chegado até aqui agora. Continua, compartilha os nossos episódios, segue lá nas nossas redes sociais, eu não sei onde você acompanha a gente, se é no Spotify, se é no Amazon, se é no YouTube, não sei. O importante é você estar lá favoritando a gente para você não perder nenhum episódio novo. E não se esqueçam que aqui, transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, moçada, até a próxima!